Caros amigos, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, hoje o número 50 aqui em vigor, no dia 10 de fevereiro de 2026. Satisfação para nós podermos estar juntos nessa busca pelo conhecimento libertador que só a doutrina espírita nos oferece, sem querer desmerecer as demais crenças, os demais religiosos aí mundo afora, mas consideramos a nossa doutrina abençoada como sendo aquela que nos oferece o primor da informação que nos leva ao entendimento das leis que regem o universo, que regem não somente aqui o que vai acontecer conosco aqui na Terra, mas também nas nossas múltiplas moradas na casa de meu Pai, como disse Jesus. Então, contente por poder mais um dia experimentar essa oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar, de aprender, de fazer reflexões, de cogitar possibilidades, começar a pensar como eu penso de vez em quando. Eu acho que se eu conseguisse fazer um pouquinho mais de esforço nesse sentido aqui, acho que minha vida ia melhorar um pouco, sabe? Então eu te convido a vir conosco nessa manhã e passa rapidinho. 9 horas, 9h10, nós estamos acabando aqui. E deixo o meu carinho, meu desejo que você esteja bem. E como dizia o nosso saudoso agora, né, Henrique Maderiti, terçou, bebê. Vamos lá, vamos em frente, a vida continua, né? Ele já não está mais aqui entre nós, com a sua alegria, com a sua originalidade, né? Porque partiu para a vida maior nessa sexta-feira passada, o Henrique Maderiti, lá de Minas Gerais. Tinha o seu jargão, né? Sextou, bebê. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais, ele falava, né? Então, vamos aproveitar enquanto a gente tem alguns minutos, algumas horas aí pela frente, sei lá, quanto tempo será que a gente tem mais aqui, né? Vamos fazer. Vamos fazer, mesmo que seja sexta-feira, meio-dia, como ele falava, né? Um beijo grande para todos vocês e obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco. É isso aí, muito bom dia a todos. Aqui de São José do Rio Preto, já no 5º dia consecutivo de chuva. Não, quinto nada. Estamos no 12º, vixe. Caramba! Desde a quinta-feira retrasada que não para de chover. Tá tudo úmido. É. As roupas não secam, mas é muito bom, né? A gente dá valor no sol. Eu sou muito uma pessoa movida ao sol. E a gente descobre isso quando chove. Todos nós, né? Mas faz parte. O Sander comentou desse rapaz que desencarnou. O Henrique Maderiti. Se você ficou boiando aí, você é bem-vindo ao time, porque eu também não conhecia, mas é um rapaz que fazia alegria aí do pessoal da internet. E é assim, não é, gente? Você sabe se você vai cumprir o seu compromisso de amanhã? Deus me livre, Estela. Vira essa boca para lá. É assim a vida. Então, já que nós não sabemos, vamos viver o que tiver de viver hoje. Dizer eu te amo, dizer muito obrigado, me perdoa, olha só, hein? Isso daí o evangelho facilita com que as nossas palavras possam não sair com tanta dificuldade da nossa boca, que elas vêm do coração. E para falar de coração e de alma é só o evangelho. Então, muito obrigado pela presença de vocês, que a gente possa aí caminhar junto por muito tempo. E como disse o Sander, até 9h10 estamos aí. Hoje, inclusive, a leitura é curta, 9h10 realmente a gente vai tentar acabar. Depois dos bom dia. Valeu, gente. Que Jesus abençoe todos. Muito obrigado pela presença. Pois é, e hoje eu queria fazer eu sempre confundo como é que fala essa palavra, uma enquete ou é enquete? Enquete, né? Enquete eu acho tão feio. É enquete, então. Então hoje eu quero fazer uma enquete, uma pergunta para vocês que estão aqui. Eu gostaria, por curiosidade minha, que vocês aí que estão assistindo, me contem quanto tempo faz vocês estão aqui junto com a gente, né? Comigo, com a Estela, toda terça. Eu sei que tem gente que está aqui antes da pandemia, e tem gente que chegou na época da pandemia, conheceu a gente e tal. Mas me conta aí, você que está me assistindo, desde quando que você acompanha a gente aqui? Conhece? Nós estamos há 9 anos. Não, 9 vai fazer 10 só aqui, né? Esse agora em setembro, se não me engano, 13 de setembro ou 15 de setembro, nós vamos completar o 10º ano desse estudo aqui ininterrupto. Então conta para mim aí, aproveita que você está agora aí, o tecladinho aí na sua frente, ou no seu celular, ou no seu computador aí, só que o pessoal que está na TV que fica um pouco mais difícil de digitar, né? Mas se você puder digitar, conta para nós. Quanto tempo faz que você está com a gente? Quantos anos ou meses ou semanas? Você chegou agora? Chegou hoje.
Chegou hoje aí, primeira vez? Conta pra gente, tá? Nós estamos com essa curiosidade aí. Vamos pro nosso momento da oração para iniciar o nosso estudo de hoje? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, divino amigo, benfeitores que nos acompanham, que nos inspiram, nosso coração aberto com gratidão, pedimos hoje em especial para as pessoas que estão aflitas, com sentimentos abalados, com uma ruptura da vontade de viver. Abençoado seja, Senhor, todos esses lares, todas essas mentes que às vezes na caminhada terrena se sentem tão desanimados. Abençoado seja, Senhor, as pessoas que perderam entes queridos, as pessoas que estão com desequilíbrio emocional e todos os sofredores desse mundo. Sabemos que a terra ainda é de expiação e prova, mas sabemos também, Senhor, com toda a força de nosso coração, que podemos pedir um lenitivo, que podemos ter a misericórdia divina a nosso favor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nunca nos desamparar. Que os nossos irmãos que não conseguem alcançar o seu manto possam se sentir confortados aqui com nossas preces. Gratidão, Senhor, por essa união de amigos encarnados e desencarnados e que possamos caminhar sempre juntos. Que assim seja. Deixa eu só citar o nome da nossa irmã lá de Votuporanga. Vou pedir pro pessoal colocar em prece. Que a dona Tia me mandou aqui. O microfone está aqui. Se vocês puderem anotar o nome, então, é a Roseli Marques Florencio, de Votuporanga, nossa irmãzinha que não suportou as adversidades da vida e, por seus motivos que a gente não sabe dizer quais são, mas ela estava em sofrimento, cometeu o chamado acidente da razão, né, como diz o Newton Stuck. E a gente pede, então, para vocês aí colocarem o nome dela em prece para ajudar nesse procedimento, nesse processo aí todo. Então, Roseli Marques Florencio, tá? Existe uma conduta ideal para a doutrina espírita quando você fica sabendo de algo assim. Não fica questionando por quê, como, será que isso não ajuda em nada. É pegar o nome da pessoa e fazer uma prece. Por favor, gente. Porque o espírito está muito aberto e vulnerável a todo tipo de comentário nesse momento. Qualquer tipo de desencarnado, mas desse tipo ainda é mais forte. Então, se você puder e quiser ajudar, é uma prece. Agora, se você quiser prejudicar, são comentários, né? Especulações, né? Esse tipo de coisa humana que nós temos tanto dentro do peito ainda. E hoje eu trouxe um livro que se chama Cura. Quem precisa de cura aí? Todos nós. É de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Entrega-te a Deus, é o capítulo. Procuraste remédio para o mal que te aflige. Repouso demorado ampliou-te a aflição. Longas explicações aumentaram-te a dor. Companhias aos montes fizeram-te ainda mais só. Detente, ora e reflete, contemplando a ti mesmo. Se pretendes curar-te, busca entregar-te a Deus. Pois é, o que mais está faltando, né? O pessoal quer cura, mas não quer buscar Deus. O pessoal quer estar com Deus, mas quer ficar com Deus em casa. Então, gente, por favor, você que está aí, a Casa Espírita perto da sua casa e está precisando da sua presença. E você está precisando da Casa Espírita. Digo por mim. Vai ser evangelizador, vai dar Isso. paz, vai varrer o centro, faz qualquer coisa. Não, vai frequentar só. Se você não quer trabalhar, vai só assistir a palestra, vai tomar o passe, vai lá. Enche a Casa Espírita de... Precisamos encher as casas espíritas de gente, pelo amor de Deus. Os botecos estão cheios. Pois é, boteco tá cheio, shopping tá cheio. Segunda-feira, o boteco aqui perto de casa é impressionante. Operadora de celular tá com milhões de megabytes de dados trafegados por segundo aí, de tanta gente usando celular. Vamos sair do celular, gente, vamos viver, vamos buscar Deus aí, ó, como tá aqui recomendando. Bom, hoje então nosso evangelho número 50, eu te convido a vir conosco. Dividimos em duas partes, o advento do Espírito da Verdade. Nós vamos então hoje fazer a leitura aqui do item 5 e 6. Então, dentro do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, nossa versãozinha espiral aqui, um monte de gente já comprou para falar, eu quero acompanhar vocês com esse espiral aí também. É fácil de manusear, né? O da Estela ali tá quase desencarnando, já tão velho que tá. Enquanto os meus olhos aguentarem, eu vou ter esse de letrinha miúda. Pois Daqui é. a pouco...
Daqui a pouco não Pois dá é. mais, né? Então, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, Advento do Espírito da Verdade, ditado pelo próprio Espírito da Verdade, que, segundo nos constam, é o próprio Cristo, lá em Paris, no ano de 1860. Vamos lá? Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, que a morte não existe, sejais socorridos, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito da Verdade de novo, em Paris, 1861, item 6. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de vosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo,
e são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Que sensacional, hein? É. Que poético, né? Que lindo. E é bem um dia em que falamos tanto, né? Primeiramente, sobre o clima que tá. Isso daí é estudo científico, que nós precisamos do sol, da luz do dia. Então, esse texto, juntamente com o que estávamos falando das pessoas que desanimam, que chegam aí no último estágio de cometer o acidente da razão e partem dessa vida sem ter desfrutado minimamente de um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria, mas não é que a pessoa não desfrutou, talvez ela não enxergou. Mas estamos aqui. E aí temos o dever, como no primeiro texto, de amai-vos e instruí-vos. Esse amai-vos e instruí-vos, ele entra de maneira bem sutil na nossa alma, no nosso cérebro, e faz com que a gente possa ter bom senso na nossa caminhada. Imagina que a sua vida, imagina como naquela música ado a ado, cada um no seu quadrado, na sua vida você tem um quadradinho para cuidar. E você não pode invadir o quadrado do outro. Mas você vê tantas pessoas que invadem o quadrado um do outro, e aí se contamina de tal maneira, eu vou dizer essa palavra contamina mesmo, porque estamos falando de energia. Gente, vocês dão licença aqui que eu vou falar bom dia para minha sogra, dona Renatinha, que o seu Ademir fez um procedimento no coração ontem, correu tudo bem, graças a Deus. Eu acho que o coraçãozinho dela também agora está mais, Os dois tá mais alegre, porque ela estava muito preocupada, tadinha. Eles estão né? lá no hospital ainda, os dois. Não é fácil, não. Nós direto da Santa Casa. Ah, é, o Sander vai buscar eles, né? Bom dia, Dom Renato e seu Ademir. Então, quando diz amar, instruir, e às vezes eu tenho uma teoria tão boa dentro da doutrina espírita, que eu começo a fazer o quê? Bom, eu começo a invadir a vida das pessoas, com opiniões, com o que você deve ou não deve fazer. Isso não significa, o que eu estou falando aqui, que você não vai ajudar as pessoas, mas tem que ter um leve respeito. E a melhor maneira de você ajudar todas as pessoas ao seu redor é ser alguém que vive uma vida em abundância, ser alguém que vive uma vida com as teorias de Jesus sendo na prática aplicadas na caminhada. Isso não entra nem naqueles momentos que você vai ao centro, como nós também estávamos falando aqui. Pessoal, vai ao centro. Que isso daí é para te deixar feliz. Quando nós anunciamos a palestra do André Gandolfo na Casa de Maria, nós nos lembramos que a Casa de Maria, ela anda com poucos frequentadores, e lá é muito maravilhoso mesmo, o ambiente, a energia. E eu vou falar a verdade para vocês, gente. Eu não tenho nem um pingo de dó, de coitado da Casa de Maria que não tem ninguém, os trabalhadores lá. Eu fico com pena das pessoas que elas não encontraram um lugar ainda para ir. E quando elas encontram, chegam para nós como chegam, talvez no centro que vocês frequentam, alguma igreja que você já foi, é assim, ó. Ah, olha, Sandra, eu fui evangélico, me criei no evangelho, na igreja. Aí um dia eu ouvi o pastor falar uma asneira tão grande, que eu fui embora, nunca mais voltei. Daí então eu não sigo mais nada. Esse negócio de religião para mim, ou se não dentro da casa espírita. Eu não sei como é a sua. Mas a nossa, gente, eu vou contar aqui até baixo para vocês. O tanto de gente imperfeita que tem aqui naquele luz. Principalmente nós dois aqui, né? Todos somos imperfeitos.
Principalmente nós. Com toda certeza. E aí o Sander tá ali, na época do carnaval, agora tem aquele que vai na frente com a bandeira. É, porta-bandeira. É o mestre Sala e porta-bandeira, É. nós dois. É a bandeira da imperfeição. Só que o que acontece? Você vai caminhar na vida com todos esses subsídios aqui que o Espírito da Verdade trouxe, jamais destruir, vai. Mesmo que você esteja sofrendo, você vai ver o esplendor. É você caminhar com detalhes de vida. Nossa, Ciander, você gosta de planta? Olha, você joga bola? Olha, Luciano, eu reparei que você gosta de relógio, que você gosta de amigos, que você faz grupo de evangelho, que eu vi outro dia você tomando um cafezinho com um amigo. São pequenas coisas que movem a sua vida. E quando você entra em uma determinada linha de tristeza, foi por um motivo. E dentro desse pacote eu vou até tirar pessoas que nós entendemos muito, que são pessoas que perdem os seus filhos, que está fora da ordem da natureza, desde que somos criancinhas. O que acontece na sua vida? Você vê o vovô partir, o cachorrinho velhinho partir, não é assim? E aí, quando uma pessoa se vê perdendo, vendo partir antes o seu filho, não estou falando dessas pessoas. Isso é muito triste e doído. Eu estou falando de pessoas que elas perderam coisas, tiveram rupturas no relacionamento aqui, mas ainda sobra muita abundância, né? Sobram muitas bênçãos. Só que nós só vamos conseguir enxergar essas bênçãos se a gente se espiritualizar. Se a gente entender de verdade, que a nossa vida, quando você entrega os problemas para Deus, fica tudo mais fácil. Ontem ainda a esposa do Rossandro postou uma mensagem, Rossandro Klinge, inclusive dia 25 de março, ele vem aqui na CIRP de São José do Rio Preto fazer uma palestra sobre liderança e eu vou estar lá. Rossandro Klinge é um dos maiores psicólogos do Brasil e ele é espírita e ele tem muita palestra boa no YouTube, espírita, e ela postou um desenho, que é o desenho que faz, que é muito bonitinho. Coloquei minhas preocupações em uma caixinha e entreguei para Deus. Isso me deixou tão leve. Fala a verdade. Qual é a angústia que você está vivendo que o pai não resolve? O pai resolve. Você já viveu situações em que o seu coração começa a bater em uma maneira descompensada, em um compasso diferente, a sua respiração muda, você está fazendo um almoço, você está dirigindo, você está arrumando alguma coisa, você está no seu trabalho, mas a sua mente está em outro lugar. Sabe o que é isso? É um chamado para, nem que seja para você ir ao banheiro, entrega essa aflição para Deus. Estela do céu, eu faço muita prece, mas eu não estou conseguindo. Essa prece que você está fazendo tem que ser real. Deus, tá aqui, ó. Eu estou muito preocupada com... Tarará, tarará, tarará. Ó o Pablo Marçal, como? Como, tarará, tarará. Eu pego essa preocupação que eu estou sentindo de verdade e falo, Deus, tira de mim. E quando você ora e não consegue, sabe por quê? Você não está entregando para Deus. Entregar para Deus é de verdade. Você já precisou de algum advogado na vida? Advogado é assim, olha, eu tô com um problema. Aí ele fala assim para mim, ó, dá o documento tal, tudo muito burocrático, tira xerox disso, daquilo, me envia. E aí, você fica preocupado? Não, você entregou para alguém que sabe fazer o que você não sabe. Você leva o seu carro no mecânico. Você leva lá. Você fica assistindo o que ele está fazendo? Se for para assistir é só por curiosidade, porque você não está entendendo nada. Não é verdade? Quando você está com problema de saúde, alguém diz assim para você, olha, vai precisar de cirurgia. Você vai ser sedado. Anestesia geral. Anestesia geral é aquela que você capota. Está totalmente fora do seu controle. E você entrega o seu corpício
a sua vida para o médico. O médico é mais poderoso que Deus, porque ó, você vai estar desacordado. Desculpa até te informar, mas você vai estar nu. Que situação, meu Sander. Totalmente vulnerável, né? Totalmente vulnerável. É. Vai ter enfermeira, ó, mas não, eu sou homem, eu não quero enfermeira mulher no quarto. Ah, desculpa te informar, amigo. Anestesista é mulher, a instrumentista é mulher, vai ter só mulher ali te vendo. E aí, como é que faz? Tem situações na vida, que nos mostram, cara, você perdeu o controle. Quando você pega um Uber, você tá na mão do motorista. Um Uber, um ônibus. Mas talvez a situação que está tirando o seu sossego, você não quer entregar para quem é maior do que todos esses que eu estou dizendo, que é Deus. 3, ó. Se pergunta, 3 movimentos para ver se você precisa entregar para Deus. Estou pensando nisso no café da manhã, no almoço, na janta? Você pensou 3 vezes no dia nesse problema? E esse problema te deixa meio angustiado, coração apertadinho? Tá na hora de entregar. Você fez tudo que podia? Tá na hora de entregar. E aí, quando você começa a caminhar nessa terra, você começa a caminhar sendo uma pessoa assim, você começa a arrastar pessoas perto de você dessa mesma maneira. Agora, se você é aquele assim, ô fulano, e aí, tudo bem? Ai, eu tô tão preocupada com meu cunhado. Ai, eu tô tão preocupado com meu filho, eu tô tão preocupado, tão preocupado. Essas pessoas, elas são como você. Elas não vão te seguir, você não está instruindo nada sobre a sua fé. Agora, quando a pessoa te pergunta, e aí, tá tudo bem? Tô levando. Nas graças de Deus. A minha mãe tá acamada, vocês sabem disso, a maioria daqui. Vai fazer 3 anos, né? Agora em maio. Se você chegar lá, todo mundo que chega e pergunta, e aí, dona Isabel, tudo bem? Ela fala, nas graças de Deus eu tô aqui. Fala assim? É essa Tô frase. aqui, meu filho, ela fala Tô pra mim. aqui, meu filho, nas graças de Deus. Ela tá acamada, minha mãe não consegue levantar para ir pegar água, ela não consegue ir no banheiro, ela não consegue fazer uma comida com o sabor dela, que ela comeu a vida inteira, ela tem que comer a minha. E quando eu pergunto para ela, e aí, mãe, bom dia, ela fala, tô aqui, filha, nas graças de Deus. Seria tão difícil, gente, cuidar da minha mãe se ela fosse diferente disso. E você, na sua família, nos seus amigos, você está sendo diferente disso? E aí, fulano, tudo bem? Ai, nada bem. Olha, tá acontecendo isso, 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 isso. Entregou na mão de quem? Ó, meu carro tá quebrando. Já foi no mecânico? Ó, meu dente tá doendo. Foi no odontologista? Ai, menino, não tô enxergando nada. Você foi no oftalmo? Porque o que você tá fazendo é só falar, contaminar todo mundo. Não, é um problema, Estela, que não tem o que resolve aqui. Então, é para Deus esse problema. E você tá pegando ele, pondo no peito, angustiando de tal maneira que existem pessoas que estão chegando no acidente da razão. Então, bora, gente. O Espírito da Verdade veio trazer para nós: amai-os, instruí-vos, amai a você, amai ao próximo, e leva a instrução. E a instrução nada melhor é do que você ser, não dizer, é fazer, é ser. Porque teoria, vamos falar a verdade, se eu e o Luciano fizesse metade do que a gente fala aqui, eu já não ia nem andar, eu ia flutuar. Não. Pois é. E hoje, essa lição para mim representa, assim, qual o caminho que a gente deve seguir, sabe? Porque o Espírito da Verdade, que nós entendemos que é o próprio Cristo, aliás, ele se apresenta dizendo, quando eu disse, né, vinde a mim todos vós que estáis, que sofreis, né, que estáis angustiados e tal, ele está querendo dizer o seguinte para nós, o próprio Cristo, que voltou para poder trazer novas notícias para nós atualizadas, né, que é o chamado a terceira revelação, o Consolador prometido. Estamos diante dos cuidados de quem tem mais vivência que a gente, que é o próprio Cristo. E aí teve agora há pouco uma amiga nossa que perguntou aqui assim, ó, o que eu faço para desequilíbrio emocional, físico, espiritual e mental? A Roseli Goretti escreveu para nós aqui no Facebook. Roseli, tá aqui o segredo do sucesso aqui da existência. Buscar mais Deus. Então tá aqui, ó. Vinde a mim todos vós que sofreis. E o que é vinde a mim?
Vai, vinde a mim, o que que é? Ir lá encontrar Jesus? Mas onde ele mora? Eu quero ir lá encontrar com ele. Então, ele tá chamando. Mas o vinde a mim não é encontrar a figura humana dele. É encontrar nas suas lições um propósito de vida. Por isso que a gente está falando para as pessoas aqui. É muita gente depressiva e centro vazio. A conta não está fechando. É verdade. É muito problema que tem solução e as pessoas não estão buscando a solução. Minha amiga evangélica disse que a igreja dela também minguou depois da Então, pois é. pandemia. A gente encontra igreja evangélica aqui perto da nossa casa, tem muita igreja evangélica, principalmente aqui na rua, quem conhece Rio Preto aqui, Oswaldo a Aranha, rua né? Oswaldo Aranha deve ter umas 8, 10 igrejas evangélicas, assim, que a gente adora. Quando eu passo e vejo lotado, eu falo, graças a Deus, que bênção. Quando você passa lá e vê o pastor lá e falando, e o povo cantando, eu fico contentíssimo. Nossa. Porque quanto mais religioso tiver esse mundo, menos suicídio, menos depressão, menos angústia, menos tormentos aí, tormentos voluntários, como tem o evangelho aqui, né? Tem até um capítulo que fala dos tormentos voluntários, que a gente mesmo se atormenta, porque a gente não busca o que tem que buscar. E o advento do Espírito da Verdade vem nos trazer isso. Os homens ingratos, aqui ele relata, se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, ou seja, ao reino de Deus, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade, ou seja, nós vivemos de forma impiedosa conosco também. Estamos vivendo uma linha de indiferença com as dificuldades alheias, tanto que a gente vê claramente quando tem uma notícia de alguém que as pessoas não gostam muito, que passa por alguma dificuldade, o pessoal fica feliz, sem piedade, sem estrada tortuosa da impiedade. Você não gosta de alguém, você está feliz de ver se alguém, sei lá, sofrer um acidente, ficar doente, morrer. Tem alguma coisa errada com a humanidade. A estrada torta da impiedade. Está aqui no texto, eu vou ler de novo para vocês. Ó. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Está aqui no texto. Você abre rede social aí, já viu gente que fica feliz de ver um político sofrer, ficar doente, ou sofrer uma queda, ou ir preso, ou sei lá, seja lá o que for. Estamos vivendo em um mundo de aparente busca pela justiça. É um disfarce. No fundo mesmo é a impiedade sendo colocada em prática. E aí ele traz aqui nós aí num chamado de atenção. Homens fracos que vos limitais às trevas da vossa inteligência, ou seja, a sua inteligência é muito pequena. A nossa inteligência é muito reduzida. Não afasteis a tocha que a clemência divina nos coloca nas mãos, ou seja, tenha clemência. Estamos aqui recebendo um verdadeiro chamado de atenção, porque estamos sendo impiedosos e pouco clementes. Precisamos colocar essa tocha da clemência que está em nossas mãos à frente das nossas ações. E a inclemência, ou seja, a impiedade, tem nos tornado pessoas cruéis, com a capa de que somos justiceiros. Ah, tá vendo? Justiça sendo feita. Isso tem nos afastado do propósito divino. Isso tem nos trazido angústia, depressão, ansiedade, problemas e tormentos físicos que reverberam no corpo físico.